Então, né, pessoal, vocês já sabem bem como a banda toca em matéria da grande mídia. Tudo de bom que acontece é responsabilidade, é mérito do Lula, tudo de ruim que acontece, a culpa é do Bolsonaro, né? E em se tratando daquela que já é a nossa musa inspiradora aqui do canal, a querida Miriam Leitão, né? Você certamente a conhece, respeita e admira muito pelo seu trabalho em prol da verdade, né? Aquela Miriam Leitão que diz que a inflação subiu, mas isso é bom, o desemprego subiu, mas isso é bom, você perdeu o seu dinheiro no meio da rua, mas isso é bom, né? Então, enfim, a Miriam Leitão faz essa coluna aqui sua, já bastante conhecida, bastante recorrente, né? No site O Globo, dizendo o seguinte, que a culpa pelos reajustes salariais que o Lula vai fazer, as concessões que ele vai fazer para os funcionários públicos, é claro, neste ano aqui, são culpa do Bolsonaro. Pois é, o Bolsonaro é o culpado do Lula ter que gastar dinheiro aí e piorar a questão fiscal do Brasil, dando aumento salarial para funcionários públicos, né? Então vamos olhar a opinião aqui da Miriam Leitão, ver se isso aqui realmente procede, né? E ver qual seria a solução para esse cenário. Então, será que lá no passado nós já não tivemos um vislumbre de como a coisa poderia funcionar com Bolsonaro e Paulo Guedes aí comandando a economia no Brasil? Vamos conversar sobre esse tema, mas antes disso, se inscreva aqui no meu canal se você ainda não for inscrito e deixe o seu comentário também para ajudar a aumentar o engajamento aqui do canal, é claro, né? Se você quiser colaborar financeiramente, então você pode clicar no botão Seja Membro aí embaixo, você me ajuda bastante, pode ter certeza disso, né? Então, o que ela falou aqui de forma geral? Vamos analisar os argumentos da Miriam Leitão, que sempre são aquele primor que a gente conhece, né? Mas ela disse o seguinte, que o reajuste salarial dos servidores, que está previsto aqui para 2024, há uma grande pressão nesse sentido aí, é mais uma fonte de dificuldades para o governo Lula, nas palavras dela, para cumprir a tal da meta do déficit zero para este ano de 2024, que não é apenas desafiadora, como ela coloca aqui, é irrealista. Isso foi falado pelo Lula, isso foi falado pelo Paulo Pimenta, isso foi falado pela Gleisi Hoffmann, acho que foi o Paulo Pimenta não, foi o Capitão Cueca lá que falou. Foi falado pelo pessoal do mercado financeiro como um todo também. A única voz solitária no deserto que defende isso é o Fernando Haddad, sabe-se lá por qual motivo, né? Mas não é desafiadora, é irrealista. Então, qual que é o problema aqui que ela aponta, né? Ela diz o seguinte, que a culpa disso, desse cenário aí, foi adotada, nasce com o Bolsonaro, porque ele adotou uma política salarial de não dar aumento para os funcionários públicos, e isso, nas palavras da Miriam Leitão, é insustentável, sendo principalmente num cenário com uma inflação elevada em alguns momentos do mandato do Bolsonaro, né? Então, esse índice aqui foi pressionado pela pandemia, pelo menos ela faz questão de colocar isso aqui, é claro, né? Só que, realmente, o pessoal do funcionalismo público, eles ficaram sem receber aumentos salariais durante um período grande aí, e nas palavras dela, isso aqui não é forma de gerenciar pessoal, o que levou a uma grande pressão sobre o governo Lula de servidores de todas as áreas, né? E a questão é que o orçamento que foi aprovado lá, a LDO, não prevê esse tipo de gasto aqui. E aí começa a tragédia aqui, a Miriam Leitão chorando suas pitangas, né? Ela disse que conversou com o Campos Neto, acredito que sim, ela tem acesso a esse pessoal do Estado e tudo mais, seria bem tranquilo ela ter esse papo lá com o presidente do Banco Central. E segundo o que ela nos narra aqui, o Campos Neto disse que o Banco Central já perdeu muitos profissionais qualificados aí, concursados, né, que deixaram o banco para ir para a iniciativa privada por conta dos salários que não tem reajuste, né? E isso aqui também é relatado entre os servidores da área ambiental que disseram que vão paralisar as suas atividades por conta desses reajustes que não foram feitos ainda, né? Então, de fato, aqui ela disse que houve um assédio contra funcionários no governo anterior, muita gente saiu aí, muita gente foi exonerada, perseguiram, desistiram, se aposentaram, porque se aposentar é problema por acaso, né? Enfim, então aqui realmente ela diz que tem esse assédio a servidores, foi real, combates ambientais e tudo mais aí, além, é claro, dos salários defasados, que são o ponto que ela coloca aqui em questão, né? E também o pessoal estaria reclamando da falta de concursos, porque aí realmente tem menos funcionários, o trabalho fica mais difícil e tudo mais. Você vê que até agora aqui só tem reclamação
de coisas que acontecem no Estado mesmo, é o tipo de reclamação que só funcionário público vai fazer. Imagina você na sua empresa reclamando lá, né? Você que trabalha para iniciativa privada, falando, não, tem que contratar mais funcionários aí, não tô dando conta do serviço, seu patrão vai rir da sua cara, provavelmente, né? Então, aqui, o pessoal de fato está reclamando no governo Lula também desses pontos, porque a coisa não está andando muito aí, estão pressionando, eles sabem que é mais fácil pressionar o Lula do que era pressionar o governo Bolsonaro, e aí eles querem ter valorização, né, condições de trabalho e salários melhores, plano de carreira também que eles estão querendo aqui, né, que é a necessidade de reestruturar carreiras, melhorar salários. E aí, qual que é o problema? O problema é que o cobertor é muito curto. É muita gente querendo aumento, todo mundo vai querer, e é o grande problema se você dá aumento para um setor ali, um ministério, uma área específica, todo mundo vai querer também, porque é justo, né? Aumentou para um, tem que aumentar para os outros também, e aí o cobertor é extremamente curto. Hoje, como já está o cenário, ele é curto demais. Se você der reajuste salarial para os funcionários, no caso aqui os funcionários da União, né, funcionários federais, aí, meu amigo, a coisa vai desandar muito mais. Então, aqui ela diz que o problema em relação a isso é o aumento das emendas parlamentares e do fundão eleitoral, mas se a gente fizer as contas, a gente vai chegar à conclusão de que não é isso que impede o aumento salarial, não. Miriam Leitão está querendo defender o Lula, está querendo dar um argumento para que ele não aumente o salário dos funcionários, porque ela sabe, no final das contas, que eles merecem, tadinhos, não estão recebendo um aumento salarial. Embora ela defenda esse ponto, ela sabe que isso é inviável, não tem como a coisa acontecer, porque o cobertor é curto, o orçamento está muito limitado, o governo quer entregar uma questão fiscal de um déficit zerado em 2024, neste ano aqui. Como fazer isso aumentando o salário dos funcionários, né? Principalmente se você considerar tudo aí, toda a inflação do período em que não houve reajustes. Aí realmente você quebra o Brasil, e aí você caminha para a Argentina mesmo. É isso que você vai conseguir. Foi o que a Argentina fez, aumentando os salários de funcionários, imprimindo dinheiro para conseguir fazer isso, né? Aí, realmente, é uma tragédia anunciada. Então, você pode ver que a reclamação do pessoal aqui é a típica reclamação de funcionário público, né? Se você é funcionário público, você vai concordar comigo, não tem como não concordar com isso aqui, porque é totalmente destoante da iniciativa privada esse tipo de reclamação aqui, né? E aí o Campos Neto supostamente disse que o pessoal está saindo do Banco Central para ir para outros lugares. Essa é a solução, essa é a resposta. É isso que o funcionário público tem que fazer se ele não está satisfeito com o salário na iniciativa pública, não é ficar fazendo greve, pressionando, lobby, nada disso. Procura outro emprego que paga melhor. Tem muita gente que acha, de fato, aí o emprego mais bem remunerado. Vai com Deus. É isso que tem que fazer, buscar uma evolução na carreira, porque, no final das contas, é isso que a iniciativa privada faz também. Não tem ninguém ali efetivo por toda a eternidade. Não está gostando do salário, das condições de trabalho, acha que está muito pesado, o salário, a remuneração não está valendo a pena, busca outra coisa, procura outro emprego. Mas claro que vai do seu valor enquanto funcionário, do pessoal querer te contratar, né? Ou então simplesmente vai empreender, trabalhar por conta própria, então, para ter uma margem aí maior, né? Mas, de forma geral, essa é a solução na iniciativa privada, mas não é na iniciativa pública, é evidente, né? Então, o melhor seria o pessoal fazer isso aqui que o povo do Banco Central está fazendo. Não está gostando do salário, das condições, da estabilidade que você tem ali? Procura outro emprego, resolve-se simplesmente esse ponto, né? Mas aqui, Miriam Leitão, então, trata a coisa como sendo um problema do Bolsonaro. Óbvio, né? Se você parar para pensar um pouquinho, fazer as contas, você vai chegar à seguinte conclusão. Se o Bolsonaro tivesse aumentado esse salário lá no passado, o problema fiscal hoje estaria muito maior, né? Você teria trazido um reajuste para cá, um valor chegaria hoje com um valor salarial muito mais alto do que está. Se o Lula não está conseguindo fechar o orçamento com os salários atuais congelados há algum tempo, imagina se o Bolsonaro tivesse ajustado isso. Lula ia chegar agora com um pepino muito maior nas mãos, né? Não faz nem sentido o que a Miriam Leitão está falando aqui nesse argumento dela, né? Se o Bolsonaro tivesse dado reajuste salarial, a situação fiscal do Brasil estaria muito mais deteriorada. Claro que aí ela iria falar o contrário, né? Viu? O Bolsonaro aumentou o salário, jogou uma bomba na mão do Lula, né? A culpa sempre é
do Bolsonaro. Qual que é a solução nesse caso aqui para resolver esse problema, já que tem tantos entraves aí, o pessoal faz lobby, e aí você não pode demitir funcionário público, não pode fazer o que o Javier Milei fez lá? A solução é a solução que o Paulo Guedes apresentou lá no começo. Não faz concurso público novo. Deixa o pessoal que está aí se aposentar, o número de funcionários vai se reduzindo, o pessoal que está aposentado recebendo vai morrer um dia, e aí você vai diminuindo ao longo dos anos, décadas talvez, o número de funcionários, o número de aposentados e o impacto disso, né, por meio de uma folha de pagamento mais enxuta, impactando menos o orçamento federal. Esse é o caminho que ele apresentou, um caminho que era para ser trilhado ao longo dos anos, e aí você resolve essa questão do tal do arroxo salarial aqui, porque você reduz a quantidade de pessoas, você pode até trabalhar com um sistema de reajustes mais frequente. Mas na medida em que você tem um Estado muito inchado, uma quantidade gigante de funcionários públicos, qualquer reajuste, qualquer aumento se torna uma grande tragédia, né? Então, não é culpa do Bolsonaro, é culpa do sistema brasileiro, do atual estado de coisas, em que qualquer menor mudança, alteração salarial para cima representa um risco enorme de rombo fiscal. Como que o Lula vai agir em relação a isso? Não sei. Tenho para mim que ele vai decepcionar mais um setor da sociedade brasileira que, convenhamos, né? O pessoal votou bastante no Lula, o pessoal do funcionalismo público, nós bem sabemos, e eu acho que eles vão ficar a ver navios nessa história. Mas e o que você achou desse caso? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.